Eu queria fazer uma pergunta ao Miro sobre outro assunto, que é esse aqui. A Jandira Fegali publicou isso aqui. A reforma trabalhista de Michel Temer... Opa, voltou aqui. A reforma trabalhista de Michel Temer prometeu criar milhões de empregos, mas o que vemos 7 anos depois é um cenário de frustração para milhões de trabalhadores autônomos. 7 em cada 10, segundo a pesquisa publicada pelo UOL, desejam um emprego formal, com carteira assinada, para que tenham segurança. Veja como o mundo dá voltas, Altamiro Borges. As promessas do Marçal são vazias, é por isso. Ele promete que o cara vai ganhar dinheiro investindo lá com o empreendedor, mas quantas pessoas de fato avançaram a vida com o Marçal? Então tá aqui. A realidade da precarização que se instaurou após a reforma neoliberal revela que é urgente reavaliar as políticas que incentivam a informalidade. É por causa dessa manchete do UOL. 7 anos após a reforma, 70% dos informais entenderam que era uma picaretagem para lhes roubar direitos. Só relembrando as manchetes da mídia tradicional, Altamiro Borges, a de cima é do jornal, aliás, é do Valor Econômico. Reforma trabalhista vai gerar 6 milhões de empregos, diz o Meirelles, quando o ministro Temer. Embaixo, o ministro do Bolsonaro, do Trabalho, Ronaldo Nogueira. Reforma trabalhista vai gerar 2 milhões de empregos em 2 anos. E aí houve um estudo já em 2021 mostrando que não houve essa geração de empregos, né, Miro? A mídia vendeu isso, a mídia paga, hegemônica enfim, vendeu essa ideia de uma reforma trabalhista que claramente não deu resultados. Pois é, Zenha. Primeiro, brincando com o termo reforma. Reforma, por exemplo, é a casa da Dri, pintadinha, bonitinha. Reforma sempre indica uma coisa boa. O que houve com o Temer foi uma deforma. Não foi uma reforma, foi uma deforma. Foi uma destruição. Né? Essa, inclusive, na minha opinião, foi uma das razões do golpe contra a Dilma. Tem um belíssimo livro, que é O Golpe do Capital contra o Trabalho, de um grande jornalista chamado Humberto Martins, em que ele mostra exatamente isso. O golpe de 16, o golpe das tais pedaladas, né, da Dilma, aquela patifaria, misoginia, inclusive, contra a Dilma, uma das razões do golpe era exatamente implementar essa deforma trabalhista. Estava lá naquela ponte para o futuro, aquela pinguela para o passado do Michel Temer. Estava lá escrito. Era deforma trabalhista, para desmontar direitos de trabalhadores. Né? Então, ali foi uma deforma gravíssima. Foram mais de 200 direitos de trabalhadores que foram anulados. Algumas coisas excrescência. Por exemplo, esse negócio de trabalho intermitente, quer dizer, o cara chega no McDonald's, enquanto tiver trabalho, ele está recebendo. Enquanto não tiver público, ele fica sentado, parado, sem receber. Isso é um absurdo, isso é escravidão pura. Isso foi a deforma trabalhista. Desmonte de direitos. Foi o estímulo à pejotização, à quarteirização, à uberização. Essa foi a razão do golpe contra Dilma. Foi o golpe do capital contra o trabalho. Por isso que o capital bancou o Michel Temer. Era para fazer isso e depois o teto de gasto, para cortar gasto, para ter grana para pagar título da dívida pública, pagar juros. Esse era o objetivo do golpe. Né? E muito otário acreditou que era um golpe por causa de pedaladas fiscais. Otário, bestão, topeira, imbecil. Né? Acreditou nessa história que a mídia contou. Porque era o golpe do capital contra o trabalho. Então, deforma que retirou mais de 200 direitos de trabalhadores, deforma que abalou o poder da Justiça do Trabalho, tirou o poder da Justiça do Trabalho, e deforma que asfixiou financeiramente os sindicatos. Retirou a contribuição sindical. O sindicalismo recebia, naquele período, até 2016, os 13 mil sindicatos, federações, confederações e centrais sindicais no Brasil recebiam o equivalente a 2,3 bilhões de reais. Aquele dinheiro, um dia de desconto no salário no mês de maio. A partir da deforma do Temer, o sindicalismo passou a receber 200 milhões de reais. Centrais sindicais fecharam sede, sindicatos venderam colônias, demissão de funcionários,
E não só o sindicalismo, porque o sindicalismo é que ajuda a luta popular. Era o que ajudava a luta popular, ajudava MST, MTST, movimento estudantil, movimento negro. Parou de ajudar, não tem mais grana. Essa foi a deforma trabalhista do Temer. Retirar direitos, amordaçar a justiça do trabalho, retirar poder da justiça do trabalho e asfixiar financeiramente sindicatos. Foi isso. Era o golpe do capital contra o trabalho. E a pesquisa agora mostra. Tudo que a mídia vendeu era mentira, que ia criar empregos. Né? Tudo que a mídia vendeu era patifaria de uma mídia patronal, burguesa, que fez toda essa divulgação. Né? E não é de ontem, não. Semana passada, um editorial calhorda da Folha, essa Folha de São Paulo está impressionante. Né? Essa Folha do banqueiro lá, do Frias, está impressionante. Semana passada, acho que foi quinta ou sexta-feira, com os novos dados de emprego no Brasil, que o desemprego está em 6,8, é o menor índice nos últimos 10 anos, a Folha tem a coragem de escrever no editorial que o desemprego diminuiu no Brasil em função da reforma trabalhista do Temer. É muito canalha. É muito canalha. Né? É isso. Então, continua batendo bumbo para esse tipo de coisa. Né? E é isso. Vende essa ideia. Empreendedorismo. Que empreendedor? E o pior é que, às vezes, isso goteja na cabeça do próprio trabalhador. Ele acha que é um empreendedor. Empreendedor do quê, amiguinho? De Uber? Trabalhando 12 horas por dia? Ganhando, em média, R$1.200, R$1.300, menos do que o salário mínimo? Sem férias? Sem descanso semanal? Sem previdência social? Sem nada? É empreendedor de nada, besta. Você não é empreendedor, você é um explorado. Você não está nem na categoria dos explorados, como diz a Fraser, né? Que é um belíssimo livro, Capitalismo Canibal. Como diz a Fraser, você não é explorado, você é expropriado. Você não está nem na categoria de explorado, amigo. Mas a propaganda, toda a batalha de ideias, a onda midiática, faz o cara acreditar que ele é um empreendedor. Empreendedor de porra nenhuma. Menos, o Bocó. Menos. Né? Então é isso. Agora a pesquisa mostra. O tal empreendedor quer voltar a ter carteira de trabalho. Ele começa a perceber. Você imagina um funcionário, teve outro dia um funcionário da... Como que é essa? Fugiu o nome. É uma das... Tem a Uber Eats, tem a iFood, tem uma outra. Rapper, não é isso? Acho que é. Funcionário morreu. Funcionário de bicicleta morreu. Qual foi a primeira pergunta que o cara da Rapper fez? Mas ele morreu antes de entregar o produto ou depois? Que é isso? Que é isso? O cara morreu. Você está preocupado se entregou a comida? É isso que é o empreendedorismo badalado pela Folha. Né? Esse foi um dos motivos do golpe de 16, é o golpe do capital contra o trabalho, como diz Humberto. Né? Agora a pesquisa mostra. É interessante essa pesquisa. Eu acho que a Folha não gostou muito de publicar o resultado, não. E lembrando, né, Miro, que o STF está agora acabando a tarefa que começou com a reforma trabalhista, o STF do Barroso, do Gilmar, ele está acabando, ele está com o facão na mão. O que o Temer não fez, ele está continuando com o objetivo de atropelar a justiça do trabalho. Então, segue, né? E com o Zanin, indicado pelo Lula. Tchau.